Eu vou começar, primeiro, dando as boas-vindas a todos, né? Eu sou a Patrícia Peck, eu sou a CEO aqui do escritório do Peck Advogados, e estamos com essa programação de realizar as lives temáticas dos assuntos que a gente mais tem visto uma necessidade de tratar no mercado. Um dos nossos valores essenciais do escritório está relacionado a compartilhar conhecimento. E nós acreditamos que isso amadurece e fortalece o mercado, e por isso nós elegemos a pauta da saúde, né, por estarmos trabalhando muito com esse tema e por conseguir aqui com essa live para falar sobre a saúde digital, os dados, a própria inteligência artificial, né, contar com uma convidada especial, né, que é uma pessoa assim maravilhosa, sempre com uma caridade do seu tempo, né? Toda vez que eu precisei pedir algo para a Suelen, ela sempre, né, muito solícita, né, muito estudiosa, e tivemos oportunidade de estar junto em eventos, em projetos. Então, vou fazer a leitura do currículo da Suelen para vocês, né? Suelen Pongelup é gerente de governança de IA, dados e privacidade na CarePlus, que é parte do Grupo Bupa, com experiência em liderança jurídica e corporativa nos mercados de saúde, tecnologia e seguros, pós-graduada em Direito Empresarial pela FGV e certificada por instituições como a Universidade Panthéon-Sorbonne de Paris e a EA University em Madrid. Atua na integração de conformidade regulatória global, com foco em inovação estratégica e responsável. Suelen, muito obrigada, seja muito bem-vinda aqui na nossa live. Eu que agradeço, Peck, é uma honra estar aqui com vocês. E eu acho que até quero te parabenizar por esse evento, por compartilhar um pouco mais dessas informações. Eu sou apaixonada por esse tema. Nós lidamos aqui na CarePlus com dados o dia inteiro, mas dado de saúde não é só um número, a gente trata realmente porque a gente consegue entender o que tem por trás de cada dado, uma história, uma expectativa, uma família. Então, tem muita esperança por trás aí de um futuro mais saudável. É um tema muito bacana mesmo. Ah, exatamente, eu tenho certeza. E o seu desafio não é só Brasil, né? É global, né, Suelen? Conta um pouquinho disso aí. Só antes de começar do tema mais técnico, né? O pessoal gosta de conhecer um pouco mais, assim, dos instrutores. Fala um pouco mais. Claro, legal. Bom, vamos lá. A CarePlus ela faz parte do grupo Bupa. A Bupa está em 190 países, então isso torna o desafio muito grande. Então, sempre que nós temos uma política nova aqui dentro, nós respeitamos as políticas globais, então nós temos sempre a gente precisa seguir políticas globais da Bupa, além, óbvio, do que a gente tem de legislação do nosso país. Então, a gente precisa sempre estar alinhado com boas práticas, que é realmente um grande desafio. E eu acho que é isso que a gente tenta trazer aqui: o que é de fato boa prática, o que é uma política global, o que é uma legislação local. E a gente precisa fazer esse mix para tentar realmente deixar algo funcional aqui no Brasil, na nossa operação. Esse que é o grande desafio. Com certeza, né? E assim como a saúde acaba sendo algo que a gente pode estar, né? Para cá, para lá, eu vou fazer uma viagem, quer dizer, a gente está sempre numa situação de poder precisar, e então isso não é apenas do local aonde a pessoa está naquele momento, né? Ou seja, essa necessidade que a gente vai falar um pouquinho aqui na live, dessa interoperabilidade dos dados de saúde conseguirem ser acessados e utilizados sempre em benefício ali daquele paciente, né? Pensando esse cuidado contínuo, né? Em atenção a políticas públicas. Bem, assunto é que não falta. Então, para quem está nos assistindo, eu vou compartilhar a minha tela. Eu combinei com a Suelen que a gente vai falar da pauta aqui, a gente vai conduzir a partir de alguns slides, e aí nós vamos trocando, interagindo. Quem quiser fazer uma pergunta, nos envia ali no Perguntas e Respostas, né, no Q&A, que aí assim a gente consegue puxar a pergunta ao longo da fala, né? E ao final, né, a gente faz um fechamento.
antes que todos perguntem, né, o Gustavo depois coloca aí para vocês no chat, mas sim, o material vai ser enviado após o nosso evento para todos aqueles que se cadastraram, tá? Então, dito isso, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Tá dando para ver? Você está vendo, Suelen, a tela já? Ah, maravilha, né? Então, vamos lá, vamos andar numa jornada da saúde digital. Então, em termos de cenário, se a gente fizer aí um retrospecto, né, pelo menos os últimos 10 anos, a saúde digital se tornou parte essencial da estratégia clínica e da saúde populacional. É lógico que nesse meio do caminho tivemos pandemia, isso nos exigiu, sim, uma melhoria, né, da saúde, coisas que nós já queríamos avançar em termos de telemedicina, de telesaúde, deu um salto, justamente nesse período entre 2020 e 2022, né, que é o primeiro ponto que a gente coloca ali em termos de regulamentação, né, da telemedicina, da criação ali da Rede Nacional de Dados em Saúde, né, também. E aí, mais recentemente, nós vamos comentar aqui ao final da nossa live sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina, a 2454, né, que é para mostrar o quanto que esse setor que é tão regulado vai também avançando com a regulamentação conforme nós estamos utilizando mais recursos tecnológicos e tecnologias digitais, né? Então, se a gente for olhar, quando a gente pensa setor bancário, setor da saúde, setor educacional, esses três setores, né? O próprio varejo, se a gente pensar o quanto que cresceu, né, a oferta através ali do ambiente digital, né? O comércio eletrônico já era algo que se vinha desenvolvendo, mas alcançar todos os públicos, inclusive o público idoso, isso é algo mais recente. E isso está nos exigindo também pensar essa jornada digital mais humanizada, né? Ou seja, como que a gente faz com que pessoas que são agora já totalmente nascidas na era digital, né, um Gen Z, né, a geração aí Z, alfa, beta, né, todas essas que vêm vindo, que tem facilidade com a tecnologia, mas como eu também levo isso para a geração ali, né, que a gente chama de baby boomer, é o pessoal que nasceu até os anos 60, quer dizer, a gente está com longevidade. Então, aqui são alguns dados, né, mostra a capacidade de ampliar atendimento, né, isso foi algo muito importante. O Brasil, que é um país assim de uma extensão geográfica tão grande, né, muitos dos pacientes poderem iniciar um atendimento de forma remota, do ter que se deslocar para aquela cidade maior ou para aquela capital, só para poder falar com aquele médico. Então, isso avançou bastante. E aqui alguns dados do IMARC Group dizendo, né, que o mercado de saúde digital, que inclui aqui um espectro amplo, inclui até os medical devices, né, que são tecnologias voltadas para a medicina, está aí em crescimento anual na taxa de 15%. Né? Então, isso realmente é algo extremamente importante. Né? Acho que a gente percebe, né, esse avanço, né, do cenário aqui da saúde digital. Também aqui só para fazer um resumo, né, para dizer que é um setor extremamente regulado. Então, o cuidado quando a gente tem que trabalhar essa matriz jurídica, né, em que você não pode olhar sozinho a LGPD, você tem que olhar as regulamentações do setor. Agora nós estamos chegando com ECA Digital, que a gente vai fazer esse comentário aqui também, daquilo que tem se preocupado para poder melhorar ali o atendimento de requisitos do ECA Digital quando você envolve o menor de idade, né? Então, é um ambiente sofisticado e complexo do ponto de vista da regulamentação, e aqui eu só estou citando o Brasil, né? Imagine, então, a Suelen, que tem a sua missão internacional. E quando a gente pensa dados e saúde, né, é lógico que o dado especificamente de saúde é um dado pessoal sensível, né? Há uma necessidade do ecossistema da saúde circular, né, essa informação, ou seja, quando nós olhamos que tem a clínica, né, a partir dali, aquele paciente que aciona a operadora, que vai até um hospital, vai
até um laboratório, ou vai até uma farmácia fazer uma compra de medicamento, ou acessa tudo isso via um aplicativo, né? Então, a importância de uma qualidade de dados, né? E do cuidado para que nesse mecanismo que exige mais interoperabilidade, ter segurança, né? Lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei para proteger o dado pessoal, não é de proibição de uso do dado, porque senão, se nós não tratarmos o dado pessoal e o dado pessoal sensível, você inviabiliza a saúde, né? Então, o olhar da saúde tem que ser sempre para o bem maior. O bem maior é a vida, né? Foi o que a Suelen falou aqui, nós não estamos tratando números, nós estamos tratando de vidas, né? E aí, seja para diagnóstico, histórico de doenças, né? Nós mesmos, sabe, Suelen, fazendo um comentário aqui, né? Quem está nessa faixa de idade, eu estou com 50, ainda hoje vou às vezes no médico e ele quer saber histórico familiar, né? E aí, a maioria de nós, e quem é mais filho de imigrantes, né? Às vezes uma parte da família você não faz ideia, você não sabe direito qual era a doença que teve o avô, quem é que teve, se foi do lado de mãe, se foi do lado de pai. Então, assim, um desejo que eu tenho muito grande, tendo filhos, né? É que a gente, para o futuro, melhore essa capacidade desse histórico, porque a gente não pode pensar que o dado de saúde apenas afeta aquele indivíduo. Afeta toda a sua árvore genealógica, né? Ou seja, afeta aquele grupo todo familiar, afeta uma comunidade, né? Se você pensar em situações que podem ter questões genéticas, questões de doenças infecciosas, tá? Então, especificamente o dado de saúde, ele tem que ser protegido numa situação de um dado sensível, né? Até para evitar a situação de preconceito, de discriminação, mas ao mesmo tempo ele é um dado necessário além daquele indivíduo, né? Ou seja, para tratar, seja familiares, seja a comunidade. Eu estava até vendo algumas coisas mais recentes da própria Amazon, que eles têm feito lá fora. A Google teve iniciativas assim também, né, de tentar trazer ali, ajudar as pessoas nesse histórico, né, onde eu coloco essa informação, né, porque basta um falecer para, às vezes, aquela sequência familiar, ninguém mais saber o histórico mais antigo da família, isso não ficou anotado em lugar nenhum, os prontuários que são do paciente, estão distribuídos nas clínicas médicas, né? Então depois vai ser legal você comentar um pouco do quanto a Care Plus também avançou, né, nesse sentido e, de novo, lembrando, né, a importância que todo o ecossistema da saúde é baseado em dados e em confiança, em a gente confiar naquela informação. Né, Sueli? Não sei se você já quer fazer um comentário, por favor. Eu estou aqui pensando, porque esse tema que você trouxe, ele é tão importante, e não só pelo histórico familiar, mas, de fato, a saúde ela não pode ser fragmentada, né? A gente conversa muito sobre isso aqui. Então, quando você tem uma internação, você faz lá uma série de exames e a gente vê que, às vezes, você faz exames que você não precisaria ter feito porque você já fez há pouco tempo atrás. E era óbvio que seria muito interessante que, quando você passa por um pronto-socorro, na parte prática, seria muito interessante se o médico que está ali, ele já tivesse o seu histórico. Então, mas é óbvio que o histórico familiar é muito importante, mas a gente vê no próprio indivíduo o quanto a saúde dele, as informações dele são totalmente fragmentadas. Então, se você não vai no seu médico especialista e leva o seu histórico, ele não vai considerar todos os tratamentos e cirurgias que você já fez. E pode ser que você faça exames que você não precisaria ter feito, que ele te dê talvez um diagnóstico que não é o mais adequado. Então, assim, isso realmente onera. Então, a gente tem, se a gente olha para todo cenário complexo de saúde, isso torna a saúde mais cara, que a gente sabe que hoje no Brasil isso já é algo muito complexo. E, óbvio, pode ser mais demorado, às vezes você não tem a medicação mais adequada. Então, a gente vê uma série de problemas, e é por isso que a gente tem focado muito sobre o que é, de fato, o futuro da saúde. Então, quanto mais assertivo o médico seja,
óbvio, isso é muito melhor, quanto mais rápido ele tem essa informação. Então, são pontos muito importantes e tudo isso gira em torno de quais dados ele tem, né? Então, óbvio, a qualidade das informações versus segurança de como isso está sendo tratado. Isso é muito complexo, mas é essencial, né, no futuro, para ter um futuro de fato da saúde. Não, e esse é um ponto, sabe, Suelen? Basta você mudar o laboratório que você está fazendo exames, que você já vê que existe uma perda de histórico, mesmo que seja um exame que você realiza todo ano. E aí, muitas vezes, e eu que viajo muito, eu sempre penso, poxa, onde quer que eu esteja, né? A gente quer ter piripaque na sua casa, né? Na sua casa, na sua cidade, perto dos conhecidos, para que alguém te ajude. Ninguém quer ter algo assim de saúde estando em outra cidade ou em outro país em que ainda esse acesso fica mais difícil para aquele que vai prestar o socorro inicial da pessoa. Então, acho que a gente ainda tem muito para evoluir, para melhorar no mercado, né? Porque o ideal seria que esse dado do paciente pudesse estar com ele, ou alcançável por ele, ou quem tivesse em benefício dele para a sua saúde, tendo que acessar, aonde quer que ele estivesse. Né? Isso daqui realmente é o mundo ideal para essa saúde do futuro. E dito isso, é um dos pontos que a gente aqui mais tem tratado, conversado e tentado tirar um pouco de algumas visões que confundem o consentimento clínico com o consentimento como base legal da LGPD. E eu já quis trazer isso aqui, porque como nós estamos avançando com a saúde e nós vamos chegar até a inteligência artificial, né, é fundamental que a gente possa compreender, e aqui dentro, né, desse espaço mais amplo, que estamos com participantes, que o consentimento no sentido de você concordar de que vai ter um ato médico, um procedimento, e ser tratado, né, pelo Conselho Federal de Medicina, pela legislação toda no âmbito médico, porque o paciente tem que saber, tem que ser muito bem explicado para ele, até os riscos envolvidos, o que vai ser feito, né? E muitas vezes isso é uma conversa que não é só com o paciente, envolve família também, por conta de cuidados adicionais com relação ao procedimento. E o consentimento como base legal da LGPD é uma das bases legais, né? Ela não é a única. Então, eu quero trazer aqui, reforçar, que dependendo do tratamento, você tem que enxergar a base legal mais adequada para aquele fluxo de dados, né? Então, se vai ser a de proteção da saúde, a tutela da vida, é muito comum ser a de execução de contrato, também existe a de atendimento de políticas públicas, né, de cumprimento de obrigações legais. Então, hoje você vê um pouco de confusão, o pessoal querer matar dois coelhos com uma cajadada só e dizer, eu vou pedir o consentimento clínico, o consentimento LGPD, me dê aqui o seu consentimento para a pessoa estar ali numa base legal ali, ou da própria proteção da saúde, em que você tem ali um atendimento por profissional de saúde, ou de execução de contrato. Quer dizer, como você tem visto isso, Suelen? Você percebe que existe um pouco essa confusão, né, de que ciência é transparência, eu avisar antes que eu vou tratar o dado e usar a base legal adequada da LGPD, e o consentimento clínico é o consentimento clínico. Como você tem enxergado isso aí na sua operação? É que você falou um ponto que eu acho essencial. Na verdade, eu acho isso é um ponto crítico, eu acho, na área da saúde hoje, porque a impressão que eu tenho é que as empresas desse mercado veem que o consentimento ele resolve, mas na verdade ele não resolve. A gente precisa, como você comentou, a gente tem tantas outras bases legais e a gente não pode esquecer que o consentimento ele é revogável. Eu não sei o quanto, de fato, o mercado começa a ver e considerar se esse consentimento é revogável. Eu estou considerando isso durante a minha operação, além de ele ser muito mais oneroso, é muito mais difícil para você fazer essa gestão e ele dá uma falsa sensação de segurança. A impressão que eu tenho é que, às vezes, algumas empresas utilizam o consentimento, mas esse consentimento não é a governança adequada.
Então, realmente, eu vejo consentimentos muito genéricos, muito amplo, e essa confusão que você comentou também, né? Qual é o Uhum, consentimento aí, médico versus consentimento como base legal? Realmente eu acho isso um conflito muito grande, e principalmente nesse detalhe. O fato dos consentimentos serem muito genéricos, muito amplos. uhum. Então, você colhe um consentimento, não passa a ideia adequada para o titular do dado, do que de fato, qual é o tratamento que você vai dar, com quais empresas você vai compartilhar, enfim, o mundo ali é o limite. Fora o momento de coleta do consentimento, às vezes, comigo eu já tive essa situação no momento que eu entrei no pronto-socorro, precisei consentir com um consentimento absolutamente genérico no momento de pura vulnerabilidade. Então, eu estava no pronto-socorro, e eu precisei consentir para passar ali para aquele momento. Esse é o que aí agora eu que jogo a pergunta para você, né? O que você acha desse tipo de consentimento nesse momento e ainda de uma forma muito genérica? Não, ele não é o consentimento com as exigências da LGPD, então ele nem caberia, né, ali. Então acho que a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes na tentativa, né, de tentar ter um fluxo facilitado, né, vou pegar duas coisas diferentes num único momento, de nós estarmos gerando uma confusão e um equívoco na hora de fazer esse tratamento. A sua situação ali, né, numa situação de pronto-socorro, de que você vai ter um atendimento, logicamente você já estaria numa base legal ali de proteção da saúde, né? Quer dizer, você está nessa situação. E é interessante porque a base legal dentro de um fluxo, ela não precisa ser fixa, ela pode se alterar. Eu posso ter, num dado momento, ali na frente, precisar, sim, de um consentimento, se eu quiser depois utilizar o caso daquele paciente para dar uma publicidade maior, para fazer um outro tipo de avaliação. Então, não é porque eu comecei sem precisar de consentimento que depois, se eu tenho outras finalidades que eu queira usar, que eu não tenha que pedir um consentimento específico para essa outra finalidade que já foge daquele atendimento da base legal inicial. Então, esse ciclo de vida do dado, ele tem que ser acompanhado, porque você pode ajustar, né, a base legal conforme o ciclo de vida e a finalidade de uso. Se a finalidade ali foi te atender no pronto-socorro, não vejo como as exceções de consentimento que estão previstas no 7 e no 11 são justamente para garantir esse tratamento mais viável. E você disse algo muito importante: o consentimento é revogável. Então, se eu estou numa situação em que eu vou precisar que o dado seja tratado, eu estou mais na ciência, que é o aviso, do que no consentimento revogável, porque depois eu não tenho nem como aplicar essa revogabilidade, né? Então, ele acaba não sendo. Isso também acontece com a confusão que se tem, às vezes, com o tratamento de dados baseados em contrato de trabalho, parecendo que aquele funcionário vai consentir com base no contrato de trabalho. Não, ele fica ciente das políticas da empresa. O contrato de trabalho, por si só, já é uma base legal. Então, o pessoal fica assim, mas além da base legal do contrato de trabalho, será que eu também não devia pedir o consentimento? Não, você vai estar distorcendo, né, a base legal daquele fluxo, né? Então, rapidamente, né, só para a gente entrar aqui na continuidade do tópico, lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de proteção, não tem como falar de dados e dados na saúde sem falar do aumento dos incidentes, né, do aumento dos ataques voltados para o ambiente de saúde, né, e isso é um fator preocupante, né, porque quando há um vazamento de dados de saúde, como aconteceu aqui, né, que dados foram expostos com o nome de mais de 600 pessoas que vivem com HIV, fibromialgia, doença falciforme, quer dizer, dado vazado, depois é difícil que você possa remover isso e, sim, vai gerar efeitos, né, nas pessoas, né? A PwC fez uma pesquisa mostrando, né, o quanto que aumentou, assim, que está na mira do criminoso, então a gente precisa reforçar, né, esse ambiente. É importante fazer protocolo de resposta de incidente, ter sala de crise, né, para a gente saber quem participa, como participa
disso, e entidades globais, né, como a CarePlus participa é parte do Grupo Culpa, normalmente também tem um comitê, né, que você puxa em outros países para poder resolver questões assim que são transfronteiriças. Muitas vezes um incidente desses não fica apenas num país, né? Para na internet, para na dark web, aquilo espalha e tem esses efeitos, né? Lembrando ali, né, só passando um pouquinho mais de dados para vocês, o sequestro de dados aumentou. E a gente hoje tem uma preocupação. Eu estive em Brasília num evento sobre computação quântica, que os bandidos estão atacando para colher, ou seja, fazendo colheita de dados. Eles levam essa base de dados que está criptografada, esperando que nos próximos anos, 5, 10 anos, sendo dados bem qualitativos, como acontece com o dado da saúde, você possa quebrar essa criptografia com a computação quântica. Então, uma preocupação hoje das entidades está sendo justamente pensar esse futuro. Né? Na nossa percepção aqui, a gente até teve um debate no escritório, né? Se eu tenho um evento hoje, um incidente, e a base de dados que foi acessada está criptografada, eu não vou considerar que isso gere um risco ou dano relevante, porque aquele dado não foi acessado. Mas se ele é levado, eu vou ter que ficar monitorando para saber se no futuro não pode ter um novo incidente de alguém conseguir abrir, né, aquela base de dados, utilizar ou vazar. Então, aquilo fica que nem se fosse uma flagzinha ali de ponto de atenção, né? E como as empresas precisam desse conhecimento, desse histórico, porque pode mudar quem está sentado na cadeira, e quem sentar na cadeira ali no futuro vai lidar, talvez, com um evento que o vazamento não vai ter acontecido naquela época, o que vai ter acontecido vai ser a revelação, né, daqueles dados. Então, esse é um ponto de preocupação. E com a área médica, né, nós vimos aí um aumento de incidentes que resultaram em vazamento de dados. E isso é uma preocupação hoje desde o consultório, né, desde a clínica. E a gente ainda vê o desafio, né, da cultura, da proteção de dados, de ter o encarregado de dados, né, da gente perguntar quem é o seu DPO, até quando a gente faz cadastro, né, entendo que as próprias operadoras também podem contribuir nessa cultura junto, né, às clínicas e aos médicos de cuidado, né, com essa informação. Um dos ambientes que geram vazamento é a partir do celular, né? Então, se a gente pensar, né, médicos estão o tempo inteiro com o celular, a gente é da época que o médico usava pager. Eu lembro do pager, né? Tinha uma empresa chamada PageNet no Brasil, você lembra disso? Você precisava ligar para a pessoa para passar a mensagem para ela, né? Você compartilha a mensagem para ela mandar a mensagem, né? Isso, exatamente, era desse jeito. Ela não respondia por ali, ela tinha que achar um telefone, né? E aqui é só um exemplo interessante de multa na Europa, que é do GDPR, mas eu quis trazer para ver, a multa ela não é elevada, mas ela é uma multa de presta atenção, porque na reincidência eles aumentam a multa. Então aqui foi um caso que a empresa sofreu, um ransomware, um sequestro de dados, ela é uma vítima. Então quando ela vai fazer o reporte do incidente, ela explica quais eram as medidas técnicas que ela aplicava antes do incidente para evitar, durante o incidente para neutralizar e após o incidente, né, para poder evitar a recorrência. E é nessa explicação que normalmente a autoridade vai avaliar se eram implementadas as medidas adequadas. Então, apesar de vítima, se não tiver demonstrando que eu fiz tudo que estava ao meu alcance para prevenção, para evitar, é quando a multa acontece mesmo assim, né? Esse aqui é um caso para ilustrar a nossa autoridade, a NPD vem aplicando sanções até no âmbito de secretarias, né, na administração pública também. Nós ainda não chegamos aqui no Brasil a ter uma aplicação de multas maiores, apesar da área de fiscalização ter dito que com a chegada do ECA Digital, né, eles pretendem atualizar a regulamentação para que se possa trabalhar as multas ali quando envolver dados de criança e adolescente principalmente, para uma aplicação aí de novembro para frente, vamos ver, né? Nós estamos com uma autoridade que vai passar
por mais mudanças, né? O mandato do Valdemar Ortunho vai até novembro, então a gente vai ter uma mudança do diretor-presidente da autoridade, e estamos com eleições no Brasil, e aí vamos ver, né, quem sentar na cadeira no ano que vem, se continua mesmo o governo ou se mudar governo, quem é que vão ser as pessoas aí nessa linha de frente, né? Mas o que se enxerga, ou pelo menos o que se tem conversado, é que eles têm sim um foco de atenção na área de saúde. E esse outro caso aqui, que eu coloquei que é curioso, que é do ano passado, mas foi a perda dos prontuários porque o veículo foi roubado. Então, é só para reforçar e lembrar, gente, que quando a gente fala de dados e dados da saúde, não é só no digital. A saúde ainda gera muito papel. Eu ainda fico impressionada, Suelen, por que é que a gente ainda hoje tem que ir, né, seja em hospital, em clínicas, e assinar ainda tantos papéis. E às vezes o pessoal, mesmo você tendo entrado por um aplicativo, ainda na hora lá, pede para você assinar mais um papelzinho e você vê a pessoa depois ir na máquina de Xerox ali para digitalizar, para botar no sistema, e você diz, gente, isso ainda é uma eficiência que a gente pode melhorar na saúde, não acha, Sueli? Com Né? A gente certeza. diminuir esse fluxo de papel. Eu acho, nossa, com certeza, porque eu vejo que ainda tem gente que acha que se você tem o papel, ele está mais seguro, porque ele está aqui na sua mesa, do que se você está ali trocando um e-mail, né? Mas a questão, muitas vezes, é o quão o seu caderninho ele é rastreável, né? Então, a gente está Uhum. aqui anotando informações o dia inteiro no nosso trabalho, no mercado de saúde, a gente vê até as clínicas. Vamos olhar para a secretária. A secretária está ali trocando o WhatsApp o dia inteiro com os pacientes. Quais são os tipos de informações que ela está ali no WhatsApp trocando com os pacientes? O WhatsApp, você considera uma plataforma segura para compartilhar dados pessoais Uhum, sensíveis? Para uhum, compartilhar dados de saúde, e ali você vê uma série de informações, aí você pede exame, o que você faz com aquilo, aí fica no secretário fica no celular da sua secretária, aí ela anota a senha, coloca num post-it no computador, e aí o que ela uhum. faz? Ela manda para o e-mail dela para depois mandar. Então, é uma confusão que eu acho que muita gente tem, e às vezes o escritório, o consultório é pequeno, e as pessoas ainda pensam assim, o meu escritório é pequeno, sou eu mais 4 médicos aqui, 2 e a secretária. Mas olha o fluxo de informação que você tem ali. E a gente vê hoje a quantidade de golpes que podem ser aplicadas por causa de exame médico. Então, é um risco muito grande, de fato. Eu acho que a É, gente precisa de uma maturidade do pequenininho até os grandes mesmo. A gente precisa melhorar essa governança, esses controles, segurança. sabe, Suelen, que eu acho que você comentou uma coisa importante, né? Com certeza a segurança tem que acompanhar o dado e a rastreabilidade ela é fundamental. E como o papel não deixa rastro, você não sabe por onde ele passou e tem que ter muito cuidado com descarte seguro também. Então, esses são pontos de atenção relevantes. E eu até coloquei aqui na tela, né, para que todo mundo lembre os artigos específicos que falam de segurança e responsabilidade na LGPD. Além disso, nós temos também exigências que são do próprio setor. Então, acredito que a gente precisa gerar a cultura, né, daquela ideia assim, eu preciso também imprimir isso, gerar esse papel. Esse é o canal também mais seguro para esse diálogo. Acho que o que a gente avançou bem foi com relação ao pedido de remédio. Né? Então, eu acho que nesse sentido, a receita, o receituário eletrônico médico avançou nos últimos anos, e aí dá para ver que já existe uma conduta, uma rotina, de que as pessoas já se acostumaram a ir com o celular na farmácia para poder mostrar a receita eletrônica, que acessa, que está com um QR Code, tá? Então, acho que a gente ainda pode gerar, né, tentar levar, né, essa melhoria que foi dada para o receituário alcançar alguns outros fluxos da área da saúde. Né? Isso é extremamente relevante. Então, aqui, para quem está nos assistindo, né, lembrar que a gente tem uma responsabilidade em todo esse fluxo de dados, né, os controladores de
dados aí no sentido de agentes de tratamento, o cuidado com os terceirizados, que são os operadores, né? Hoje, quando a gente faz campanha educativa de segurança, você acaba tendo que alcançar não só o seu ambiente, seu perímetro, mas também os seus principais fornecedores e parceiros. Sempre é importante trazer um material orientativo nesse sentido e orientar sobre segurança de dados para o próprio paciente, né? A fraude é um dos pontos que mais também tem gerado prejuízo na área da saúde, né? É custosa a fraude na área da saúde e é uma dinâmica que a gente também está precisando aperfeiçoar. Hoje você ainda vê muitos golpes em mídia social, principalmente ali no ambiente do Instagram, né? E aqui o escritório, sabe, Suelen, a gente age para derrubada, né? Então, sabe, identificar isso, gerar uma derrubada, trabalhar ali, mas tem muita coisa na plataforma que nem devia subir. Eu já vi anúncio impulsionado de golpista, né? Quer dizer, o golpista conseguir São impulsionar. ousados. São muito ousados, e aí a ação tem que ser rápida e a vigilância é permanente, né? E aí também, né, lembrar que o artigo 46, que fala de medidas técnicas e administrativas, né, essa é uma pauta que a NPD ainda está para regulamentar. Eu estou hoje no Comitê Nacional de Cibersegurança, lá tem sido trabalhado um framework para definir melhor os requisitos de segurança mínima para análise de maturidade ali no ambiente das entidades públicas, federais, mas também daqueles que prestam serviços e que estão em licitações, né, que vão atender a administração pública. E o que a gente observa também é que esse é um dos fatores principais ainda pendente, seja de regulamentação da NPD ou se vai sair pela regra do marco legal da cibersegurança. Para quem não sabe, temos um PL tramitando sobre isso, então talvez tenhamos novidades disso no Brasil, se não for esse ano, se não der tempo por causa do eleitoral, no ano que vem, né? Então, do ponto de vista de estratégia, né, é importante trabalhar a segurança por camadas, trabalhar essa cultura de segurança contínua e notificar os incidentes, criar uma base de conhecimento. Aqui, sabe, Suelen, às vezes o pessoal nos aciona muito porque fica com dúvida se aquele caso eu tenho ou não tenho que notificar, né? Quer dizer, se tem os requisitos ali da própria resolução 15, né, da NPD, e o relatório de incidente ele tem que ser feito de toda maneira, né? Ou seja, notificando ou não. Não sei se você já passou alguma experiência de precisar fazer uma análise, né, de fazer uma participação em sala de crise, mas isso daí nos fortalece, já vai gerando um aprendizado para que a gente possa estar próximo das áreas técnicas, né? Eu imagino que aí, como vocês trabalham muito com tecnologia, deve ser uma parceria muito grande, né, da sua área com a área técnica. Total, a gente tem uma proximidade muito boa e muito próxima, o que eu acho que é essencial para a gente. Então, segurança da informação, TI, estratégia, resiliência operacional, e a gente realmente trabalha muito junto porque a empresa é uma só, então a gente está aqui cooperando todos os dias, a gente se preocupa muito em mitigar todas em todos os processos, incidentes. A gente tem uma preocupação muito grande com relação a isso, porque a gente sabe da importância disso, então nosso foco é muito mais em mitigar e evitar os incidentes, muito mais até do que olhar num segundo momento, se ele acontecer, o que a gente vai fazer? É óbvio que a gente precisa ter todo o plano muito montado, porque a gente realmente nunca consegue imaginar o que pode, porque ao mesmo tempo que a gente trabalha muito aqui, né, com relação à segurança da informação e tudo mais, a gente sabe que tem muita gente também tentando quebrar essas seguranças, né, e essas camadas de segurança, e a gente sabe a quantidade de golpes que pode ser passado, que é algo que a gente já comentou com relação a dados de saúde, então a gente realmente tenta sempre fortalecer. E esse ponto que você comentou, que você é muito questionada, né, com relação a o que de fato é um impacto relevante ao titular, quantidade de dados. Então, quando a gente fala de dados de saúde, óbvio, é muito mais preocupante.
mas é algo a ser analisado caso a caso, não é simples, por isso que quanto melhor o seu framework de governança, de dados, os seus controles, seus processos, tem que ter muito bem desenhado para evitar que, num momento crítico, você não saiba como fazer. Então, de fato, você tem que Exato. ter muita evidência ali dentro de casa, o que você de fato aplicou, o que você analisou. Então, realmente é algo que precisa ser detalhado. Acho que a empresa que realmente foca nisso, ela tem hoje um potencial muito grande e ela está totalmente diferente das demais que não investem nisso ainda, porque a gente, infelizmente, hoje vê no Brasil que tem empresas que não investem nisso, mas isso é algo essencial para você ter uma empresa sólida, que consegue ter um crescimento sólido, porque senão você fica muito vulnerável. Sim, concordo com você, Suelen. E é interessante que isso vai envolver tanto o que a gente aplica para dentro, como a seleção, né, como a escolha dos fornecedores, né, na hora que se faz ali a due diligence, né, que se Uhum. faz um questionário de assessment, né, tem itens que a gente precisa perguntar no início, antes da relação evoluir, para não ter surpresas depois. Mesmo com as soluções de tecnologia, quando a gente apoia ali a área de TI, dá para ver que muitas vezes você tem um responsável que é um account, mas se você tiver um incidente a partir daquele ambiente, né, estamos usando dados na nuvem de determinada empresa, e aí ali aquele ambiente fica comprometido, alguém conseguiu acessar, ou por uma credencial de acesso vazado ou algo assim, aí você tem que falar, né, com quem é o responsável de segurança, quem é o DPO, e dá para ver que nessa hora ninguém sabe com quem é o meu interlocutor, com quem eu vou falar, né? Então é uma preocupação hoje até de cadastrar, né, esses contatos. E vamos entrar, então, gente, passamos por uma jornada, né? Começamos ali com a saúde digital, um setor extremamente regulamentado e que precisa olhar para o futuro. E olhar para o futuro significa também pensar o que nós ainda vamos ter que escrever de guias, de boas práticas, o que o próprio mercado tem que pactuar, né? Até para que a legislação não seja apenas de cima para baixo, ela seja de baixo para cima, ela seja bottom-up, ela seja uma sugestão do próprio mercado, como vamos falar agora da inteligência artificial. Eu quero deixar a Suelen contar aqui um pouco, porque lá na CarePlus eles já fazem uso, né, de IA. Então, antes de passar um pouco mais até do que vem da resolução do CFM e de pensar, né, o que a gente teria ainda que talvez elaborar mais para melhor atender o setor. Né? Eu tenho um pouco de crítica do marco legal da IA, né, do nosso projeto de lei, por conta de tentar abraçar tudo. E eu acho que quando você verticaliza, quando você pensa casos de uso, fica mais fácil da legislação assertiva, até porque a inteligência artificial está avançando muito rápido e a legislação pode ficar obsoleta, né? Então, conta um pouquinho, Sueli, o que vocês têm feito aí com inteligência artificial? Uau, vamos lá. A gente entende muito o quanto a inteligência artificial ela é essencial. E a gente tem uma preocupação muito grande. Então, aqui nós temos a área de governança de inteligência artificial, nós temos uma área de tecnologia, de estratégia, porque a gente se preocupa muito com quais são as inteligências artificiais que a gente vai, de fato, utilizar aqui dentro de casa. Então, hoje a gente sabe muito bem, ao mesmo tempo que a gente sabe da importância, a gente tem uma cautela, uma preocupação dessa utilização na área de saúde. Então, um dos pontos, até para linkar o que a gente conversou antes com esse momento, a gente sabe que a inteligência artificial ela vai ser essencial na saúde para ganhar agilidade, até realmente a gente vai chegar muito mais longe. A gente espera isso, que a gente tenha mais soluções na saúde a IA pode trazer isso. Hoje a gente utiliza muito aqui dentro de casa para melhorar os nossos processos. Então, como eu falei, a governança ela é muito importante, mas a gente tem também algumas soluções no nosso próprio aplicativo, soluções fantásticas
por exemplo, tem uma que ela faz uma avaliação de sintoma, que o próprio beneficiário coloca as informações, então o nosso beneficiário coloca as informações dele, ela, óbvio, não vai substituir uma avaliação clínica, o que isso é realmente muito importante, porque isso é feito pelos profissionais de saúde, mas ela vai conseguir direcionar o beneficiário em algumas situações. Isso é realmente assim, é um grande avanço. A gente também tem uma outra inteligência artificial que ela utiliza a câmera de celular, do celular, para aferir os sinais vitais. Então, veja isso, por exemplo, se a gente pega essas informações, a gente elimina até em uma consulta, por exemplo, olha quanta informação rica ela pode levar para uma consulta. Quando você tem ali algumas a aferição dos sinais vitais daquele usuário do aplicativo, o quanto isso pode ser, por exemplo, interessante na telemedicina. Então a gente vê o quanto isso realmente ganha, o quanto o beneficiário ganha nisso em toda essa jornada. A gente fala, eu estou trazendo esse exemplo do beneficiário, mas a gente está falando também de um ponto que você comentou no começo, para atender pessoas que moram mais longe, pessoas idosas, são coisas que realmente a gente começa a perceber o quanto a IA vai ser imprescindível para que a gente consiga atingir outras pessoas que não têm acesso à saúde hoje. Então, isso Uhum. é o que a gente acredita. A gente ainda a gente é muito cauteloso com relação a isso. Então, a gente tem trabalhado muito com estimular a criatividade dos colaboradores por aqui, porque a gente sabe essa curiosidade, criatividade, utilização de IA, ela é importante, mas a gente ainda tem algumas cautelas com relação a quais são essas inteligências artificiais, quais são os dados que você vai utilizar. Você está considerando que o que ela vai te passar, você vai fazer uma validação, a gente consegue confirmar isso, então a gente está nesse momento. Então, utilizamos, sim, e realmente tem sido um ganho muito grande, mas ainda com muita cautela por conta de várias situações, né? Sim, e acho que é importante ressaltar, né, nessa governança, né, essa definição da solução, as políticas, né, fazer aquela política de do's e don'ts, trabalhar o letramento, né, do Essencial. pessoal em IA. Eu mesma já tive com você, né, Suelen, Isso numa... que eu ia falar, isso é muito É, importante. uhum. A gente fez, para quem tá ouvindo aqui, a gente teve um evento muito bacana, que a PEC, inclusive, participou com a gente. E o quanto isso foi importante, a gente recebeu tanto feedback positivo, porque a gente começa a mostrar não só o quanto isso é interessante, porque as pessoas têm essa curiosidade, a gente gosta de estimular, mas também quais são os riscos Uhum. porque é uma linha realmente que a gente precisa trabalhar, porque óbvio que a gente precisa mostrar os riscos, mas a gente não tem que deixar que ela tenha medo de utilizar. Então a gente precisa informar em como que eu vou fazer isso de uma forma segura e que ele vai Uhum. conseguir realmente melhorar os processos dele, mas Uhum. conseguindo mostrar que eu estou garantindo a política de governança, óbvio, política de privacidade, porque a gente está colocando dados ali Sim. internamente, e tem de segurança, enfim. São muitos, muitos pontos que a gente tem que avaliar, mas esse equilíbrio, ele é muito importante. Eu acho que cada empresa, independente do tamanho, precisa ter esses cuidados, né? Sim, com certeza. Até porque eu acho que do ponto de vista de formar uma cultura, né? Ou seja, se você aplica no negócio, ótimo, mas as pessoas como indivíduo estão gerando a sua experimentação. Então, a entidade promover um letramento sobre riscos e uso ético, uso seguro da IA, faz parte, é essencial. Aqui é uma matéria, depois, para quem quiser acessar e ver, que eu achei muito interessante, passou na Globo News, né, foi bem ali, salvo engano, no feriado de Páscoa, e da inteligência artificial identificando pelas imagens do recém-nascido se ele estava se recuperando bem ou se ele sentia dor, né? Então, é uma questão. Eu que nasci como um bebê prematuro, né? Eu e a minha gêmea, e eu lembro que minha mãe dizia naquela época, nos anos 70,
né? Ela dizia, nossa, o risco que era você nascer prematuro, se recuperar. A UTI neonatal sofisticou muito em termos de tecnologia, né? E a poder apoiar em alertar ao enfermeiro, né? Alertar ao médico alguma coisa que esteja acontecendo é a diferença para salvar a vida ali, né? Porque às vezes é questão de minutos para que você possa tomar uma ação, né? Então, aí que eu gostaria de deixar claro, né? Porque às vezes o pessoal diz assim, a LGPD, gente, a LGPD é ferramenta. A LGPD é uma lei instrumentalizante para que a gente possa usar o dado pessoal quando você tem legitimidade, finalidades claras e definidas, base legal adequada e segurança do fluxo. Você trabalhando esses pilares é para usar. Então, às vezes a gente vê, né, bate aqui na nossa porta alguém dizendo, poxa, me disseram que eu não poderia fazer. Eu falo assim, poxa, mas deixa eu olhar, vamos ver. Não pode? Simplesmente não pode? Ou é o como pode? Né? O como nós vamos fazer? E aí que eu puxo um pouco que a inteligência artificial está nos exigindo a repensar o próprio princípio da minimização. Porque o princípio da minimização está relacionado com usar os dados mínimos necessários para cumprir com a finalidade. O que se observa hoje no treinamento algorítmico da IA é que a IA precisa aprender com o máximo possível do dado, até para evitar viés. Então, na hora que eu minimizo demais aquela informação, trago dados sintéticos, né, eu posso acabar tendo uma manipulação, ou seja, eu acabo podendo ter algum tipo de viés na interpretação, na análise, na tomada de decisão da IA. Então, a gente traz isso do Big Data, né? O princípio da maximização vem do Big Data, ele é chamado de exaustão, ou seja, eu trato o dado exaustivamente para saber o máximo possível sobre aquele indivíduo. Então, em saúde, para combater fraude, na área financeira, muitas vezes eu tenho que saber o máximo de você e não o mínimo de você. Eu saber o mínimo de você, posso até deixar um bandido passar como se fosse você, porque eu preciso ter muito mais elementos para diferenciar o você verdadeiro de um você falso. A coisa acontece com o quadro clínico, né? Que a gente falou do histórico do indivíduo, do histórico familiar, dos tipos de medicamentos que está tomando, né? Para você não ter depois algum risco medicamentoso, tá? Então, a abordagem pensando que é o mínimo necessário para cumprir com a finalidade. De que finalidade estamos falando? Né? Estamos falando de uma finalidade sobre cuidado contínuo do paciente, né? De benefício de saúde preventiva, e que eu ainda vou trazer uma IA que não deve, que eu tenho que mitigar risco de viés e de viés para aquele resultado, então eu preciso usar o máximo possível dos dados. Isso é muito interessante, não é, Sueli? Muda um pouco a forma desse olhar, né? Com Porque certeza. a gente trouxe regras ali pensando a LGPD sem ter pensado para frente, para o futuro, e toda a legislação está sujeita a uma interpretação atualizada no tempo. Essencial, e porque a gente precisa entender, né? Por exemplo, os medicamentos evoluem, os protocolos Uhum, mudam, né? O risco clínico ele muda, o uhum, perfil do paciente muda. Então, se o dado não acompanha, a é, gente pode ter nem só óbvio o viés. Ali realmente a gente pode ter algum problema com viés, mas a gente pode ter um diagnóstico errado. Então, uhum, isso, essa questão de dado desatualizado, imprecisão na saúde, ela não pode acontecer. Então, a é. gente precisa realmente ter uma visão muito complexa, muito grande, assim, com relação aos dados. E quando a gente pensa, você falou da LGPD, óbvio, né? A gente tem essa preocupação, posso usar o dado, não posso usar? A gente ainda vê algumas pessoas que falam, que entendem que o fato de ter LGPD não tem que usar o dado, né? A É, gente trabalha muito com isso, a gente já sabe o quanto realmente não é isso, é como eu posso utilizar, mas realmente tem esse lado estratégico por trás, né? Então, principalmente na área da saúde. A gente, por exemplo, na área da saúde, a gente tem a lei do prontuário eletrônico, que ela fala que nós
podemos manter as informações por pelo menos 20 anos. Uhum. Ok, e a partir daí você vai apagar? Esse é o. Não, não deveria, não deveria, ainda mais com a nossa longevidade atual. Eu entendo que É, aquilo, o 20 anos deveria ser o requisito mínimo, por pelo menos, é no mínimo, mas o ideal seria a guarda no máximo. Eu até defendo aqui, Suelen, que é a guarda contínua, né? O que a gente chamaria ali de guarda permanente, ou seja, nós estamos com indivíduos alcançando 90 anos tranquilamente hoje. Né? Então, a gente tem que pensar nessa longevidade, nessa continuidade, e, de novo, o dado do indivíduo não serve só a ele, serve ao futuro da saúde, serve aos seus herdeiros, serve à sua comunidade. Né? Acho que sim. esse pensamento mais holístico e mais plural, mais coletivo do impacto da saúde é fundamental. Por isso que é um setor que tem que ter um olhar muito especializado. Né? Às vezes a mesma recomendação que você daria para um outro setor não é a mesma coisa que acontece quando a gente fala de tratamento de dados na saúde. Como a conversa é boa, gente, 1 hora passa tão rápido, né? A gente ainda pensou, será que a gente bota só 1 hora? Eu falei, vamos fazer 1 hora, porque aí fica com gostinho de quero mais, e a gente vai falar do nosso último assunto aqui, que é a resolução CFM 2454, é desse ano. Então, para quem não estava ainda com isso no radar, né, é importante olhar, porque ela entra em vigor em agosto de 2026, né? Foi o prazo de 180 dias. Como toda iniciativa regulatória é uma boa iniciativa, sujeita a aprimoramento, a melhorias. Né? Acredito que poderíamos ter tido um pouco mais de espaço de discussão, de diálogo, né? Mas a gente agora tem que trabalhar com o que a resolução trouxe, um marco, né, para o uso da IA na medicina, ou seja, deixar muito claro que a IA é uma ferramenta de apoio à decisão clínica, gestão, pesquisa e educação. Então, acho que um dos pontos principais da resolução é a questão de não substituir a decisão médica. Isso aqui também tem a ver com responsabilidade, né, porque a gente não vai poder dizer que a culpa foi da IA. Então, sim, tem uma responsabilidade sempre ali do médico, né? Até um dos motivos pelo qual a resolução trouxe a exigência de se criar, né, um comitê, seja o comitê de AI, de telemedicina, né, para tratar esses tópicos, esses pontos. Né? Tem algumas questões aqui que vocês vão ver, né? Tanto de não delegar apenas para IA. Hoje me preocupa muito as pessoas perguntando coisas para IA relacionadas à saúde. Tanto é que o próprio termo de uso das IAs mais generativas, comuns, né, do GPT, né, o Copilot, entre outros, o Gemini, já falam que ela não serve para aconselhamento, né, médico, financeiro, jurídico, mas isso não quer dizer que as pessoas, a população não esteja fazendo isso. Aqui fica um reforço, né, gente, que a IA não substitui, né, o profissional especialista. A gente tem que ter muito cuidado com o viés de confirmação. Você pergunta para a IA se aquele remédio serve para aquilo, ela dá um jeito de dizer para você que serve. E às vezes traz até algum tipo de informação, um estudo que não é verdadeiro, né? Ou seja, mistura coisas ali. Perigosíssimo. Não, perigosíssimo, Suelen. E aí sempre fica esse debate aqui da responsabilidade, né? Então, importante que talvez de melhorias aqui é entender de que maneira podemos melhorar a certificação das soluções, ou seja, para que se saiba que ela é uma solução que usa IA já voltada para a saúde, que ela foi verificada nesse sentido, né? E um ponto que eu acho que foi muito positivo da resolução, que é ali a necessidade de prever interoperabilidade, né? De que você tenha, assim, que conseguir ter acesso a dados, treinar as IAs com os dados, para que as IAs sejam capacitadas até dentro do nosso próprio ambiente aqui, né, do Brasil, porque às vezes a solução ela foi treinada em outro país, vai ser usada aqui, e nós temos particularidades populacionais. As questões de saúde têm a ver com aquela população local, né? Algum ponto de comentário seu, Suelen? Vocês estão aí se debulhando na resolução atualmente? Como que está esse processo?
a gente avaliou assim, a gente ainda está questionando alguns pontos, Uhum, o quanto de fato seria de fato aplicável ou não, mas a parte de governança que você comentou, isso a gente já tem aqui dentro de casa, a gente já avaliou, a gente já considerava algumas questões muito relevantes, então ela não toma nenhuma iniciativa, a gente começa a analisar quais seriam os impactos em toda a cadeia, né? Então, uhum. isso é uma análise que a gente tem feito, sim, para garantir que quando ela de fato entrar em vigor, a gente já tenha, a gente não corra nenhum risco e sair correndo atrás de algumas coisas. Mas um ponto que nos chamou a atenção foi realmente a diferença da análise de risco de uma inteligência artificial que trata dados de saúde, né? A diferença do projeto de lei para essa resolução. Então, essa parte eu Sim. achei bem interessante, assim, porque de fato a gente É, é um ponto. tem uma parte de análise de risco diferente mesmo do PL 2338, né? Mais verticalizada. Talvez até Exato. aqui pensando essa lacuna, né? Porque como o PL 2338 é de 23, está com 3 anos de aniversário, né? Conforme vai passando o tempo, acaba que o mercado não pode ficar sem um guarda-chuva legal, né? Ou seja, de certo modo, a segurança jurídica está baseada nisso. Então, pode até ser um ponto, se depois acabar saindo o PL 2338, de ter que atualizar aqui na resolução do CFM. Eu gosto de destacar, tá, gente? Eu falei da comissão ali, do comitê, né, de IA, e também a questão da elaboração do relatório de impacto, né? Última pauta é o ECA, e praticamente a gente encerra aqui, mas só para dizer, gente, que quando eu tenho produtos e serviços, né, que possam ter acesso provável por criança e adolescente, passamos a ter que ter ali um pouco melhor aferição de idade, classificação indicativa, ou se tiver que fazer um aviso ao responsável legal, criar um ambiente de supervisão, né? Depois a gente pode fazer uma próxima live, né, Suelen, porque os assuntos são tantos da É verdade. saúde, já ficam todos convidados aí. Até para quem está nos assistindo, já vou fazer um reforço aqui, um lembretinho, porque nós vamos ter uma próxima live no dia 19 de maio, só sobre a avaliação de maturidade do programa de privacidade. Como que eu sei a maturidade do programa, os indicadores? Então já anotem aí, tá, gente, que dia 19 de maio nós vamos falar disso e 10 de junho a gente vai falar do Marco Legal de Seguros, que são pautas aqui que, de certo modo, continuam acompanhando a temática da saúde. Né? Para quem está assistindo a gente hoje, depois saber melhor como faz a avaliação de maturidade e entender melhor o Marco Legal de Seguros. Sobre ECA Digital, né, lembrem, já está em vigor, vale sim fazer um estudo, né, qual é o impacto, o que é que no meu ambiente, né, se eu faço uso de uma tecnologia que pode ter acesso provável por criança e adolescente, às vezes eu tenho ali um aplicativo para lembrar sobre a regra, né, da menina, quando ela vai ficar menstruada, quando ela não vai ficar, tá? Quer dizer, você pode ter acesso ali por menores de 18 anos, então é importante, né, olhar isso, porque o ECA envolve mapear riscos, elaborar relatório de impacto, né, e dependendo do caso, né, precisar ali de algum ajuste da própria ferramenta. Vocês já começaram também, né, Suelen, esse olhar aí do Também. ECA, né, também. Também. Exato, Fizemos não, um estudo do que de fato é aplicável para a gente. E realmente a gente sabe que o foco não era o nosso mercado, né? sim, Mas, sim. mas de fato a gente precisou fazer alguns pequenos ajustes aqui, sim, com certeza. Esses efeitos, né, acho que são super positivos, né, dá para ver que a legislação ela tem que acompanhar o avanço da tecnologia, foi o que aconteceu com o ECA, é o que a gente acabou de mostrar com a iniciativa da resolução do CFM, que ainda pode estar sujeita a mudança, ajustes, melhorias, mas é um passo dado, setorizado pelo mercado, para não ficar apenas aguardando, né, o marco legal da IA, que ainda continua em discussão, e agradecer a participação de todos vocês. Deixa eu só olhar aqui se tivemos alguma pergunta, alguma dúvida. Acho que o pessoal aqui nos assistiu, Sueli, como se estivesse assistindo uma série, né? Porque eu não estou vendo aqui as perguntinhas do pessoal, né? Mas Foi muita informação também, né? muita Porque de fato é um informação. mercado complexo.
e a gente precisa se jogar no desafio. O que a gente não pode realmente é não fazer nada. Então, eu acho que a gente tem muito a fazer. O mercado precisa ganhar muita maturidade, mas é nos pequenos detalhes que a gente consegue ir trabalhando isso. Exatamente. Bem, Sueli, de novo agradecer a sua participação, que nos mantenha, a gente continue aí bem próximas, né? Com Dá para certeza. ver que trabalho é o que não falta, né, gente? Olha, o Uhum. setor de saúde está aquecido, trabalho é o que não falta, e que a gente possa Verdade. trocar essas ideias, compartilhar ideias, para que a gente, dos dois lados do balcão, 3 lados, 4 lados do balcão, a gente viu que saúde é ecossistema, né? É uma integração de entidades, a gente consiga pensar as teses e aplicá-las em benefício da saúde do Isso é paciente, né? essencial. Esse que é o Essencial. ponto, né? Estamos juntos para defender as teses que beneficiam o paciente, lembrando que a LGPD não pode ser usada apenas para dizer não, né? Você tem que entender o porquê e o como, né? Então, Uhum. isso é um ponto fundamental quando a gente fala de saúde digital. Exato, verdade. Muito obrigada, Peck, por esse papo. Foi muito bacana e muito bom ter você próxima da gente. Eu acho que a gente é um trabalho de formiguinha, mas é o que você falou, Sim, é cultural é. e isso é muito importante. Então, vamos em frente, que realmente Vamos trabalho juntos. aqui não falta. Isso. Obrigada, gente. Um Muito bom dia para obrigada, todos. viu? Tchau. Tchau, tchau.